Supremo Tribunal Federal discute neste momento uma proposta de alteração à lei do marco temporal, aquela que trata da demarcação de terras indígenas. Até agora, a sessão foi marcada por uma série de divergências e o deputado federal Pedro Lupion, que é o presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, questionou o trecho que aponta que a proteção constitucional dos direitos originários sobre as terras não depende da existência do marco temporal. Bom, a repórter Gabriela Prado tem mais informações, acompanha essa audiência de conciliação, uma tentativa de conciliação sobre esse tema que divide principalmente quem faz parte do agronegócio e também alguns congressistas e, claro, representantes dos indígenas. Muito bem-vinda, Gabriela. Juliana, e foi uma das primeiras crises neste governo de Lula entre Congresso, Planalto e Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Juliana, e para todos que estão nos acompanhando. Esse assunto se desenrola desde 2023, quando o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a tese do marco temporal, que determina que os indígenas só podem reivindicar terras que eles estavam ocupando até a Constituição de 88. E a partir disso, o Congresso Nacional votou um projeto de lei, foi aprovado, que validou a tese do marco temporal. Foram várias ações no Supremo para tentar desfazer esse imbróglio. O ministro Gilmar Mendes, decano da Suprema Corte, fez um grupo de trabalho para uma conciliação. São audiências desde o ano passado e agora Gilmar Mendes tenta fechar um consenso e chegar na fase final para fazer ou um projeto de lei ou uma PEC para ser enviada ao Congresso Nacional, se existir consenso entre as partes. Aliás, a Isabela Cavalcante, nossa setorista do Supremo Tribunal Federal, disse que agora há pouco o ministro Gilmar Mendes pediu para que o juiz auxiliar desse o recado de que todos os destaques devem ser discutidos hoje, por isso essa audiência longa que começou por volta das 9h30 da manhã, teve algumas pausas, mas ainda continua, e que ele quer fazer a votação no próximo dia 24 de fevereiro. Mas tem muitos pontos polêmicos dentro da minuta apresentada por Gilmar Mendes para tentar um consenso. Entre eles é a própria tese do marco temporal, que a Juliana trouxe do deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, é exatamente uma contestação à tese do marco temporal, já considerada inconstitucional. Tem pontos também de divergência com relação a ampliar terras indígenas já demarcadas. A minuta de Gilmar Mendes prevê essa possibilidade em alguns casos, o que é refutado pela bancada ruralista. E um último ponto que chama muita atenção, principalmente dos representantes dos indígenas, é a autorização para exploração mineral que está nessa minuta do ministro do Supremo Tribunal Federal e que é refutada pelos representantes dos indígenas. Inclusive, pegou de surpresa os integrantes do Ministério dos Povos Indígenas que acreditavam já ter um acordo para se debater apenas o marco temporal e discutir exploração mineral em um outro momento. Ou seja, muitas divergências e essa possibilidade que Gilmar Mendes quer da votação para o próximo dia 24. Vamos ver se até lá há um consenso entre essas partes e se a gente vê encaminhado algum tipo de projeto ou proposta de emenda à Constituição ao Congresso para tentar debelar esse assunto. Juliana. Muito obrigada, Gabriela, pelas informações. Qualquer atualização é só chamar por aqui.